gosto de falar do Sol. Sim. O Sol funciona, vamos colocar assim, por conta de um efeito quântico. Já ouviu falar de... Vilela, já ouviu falar de tunelamento quântico? Já. Mas Já, né? não sei explicar. É. O que é tunelamento? Tunelamento quântico. Vamos lá. Vamos fazer uma explicação quando aqui. um fóton entra num túnel. Exatamente, você está tunelando ele. Você está tunelando. Os trens de metrô são tunelados. Toneladas. É mesmo. Não, imagina o seguinte, ó. Ó, vou pegar aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos supor esse copo aqui, vai. Claro. E eu vou pegar, vamos supor, não vou fazer isso, né? Eu vou jogar esse copo aqui sobre a mesa. Tá. A gente sabe que existe aqui uma coisa que existe aqui um obstáculo, que é a mesa, que impede com que esse copo continue caindo até o chão, certo? Beleza? Isso aqui a gente pode chamar de uma barreira de potencial que impediria. Então, vamos supor que o copo fosse um ente quântico e essa mesa fosse essa tal barreira de potencial, tá? Então eu vou soltar o copo e aí o que vai acontecer? Existe uma probabilidade deste copo atravessar a mesa. Hã? Antes de medir, ué. Hã? Antes de medir. Existe essa probabilidade. É uma coisa meio bizarra. É claro, eu tô aqui, óbvio que o copo não, né? Eu tô falando, imaginando ente quântico, um ente quântico. Copo não, o copo é um ente macroscópico e isso é impossível. Porque ele é descrito por antes, como o Sérgio falou, antes que eu faça uma medida, ele é descrito por uma função probabilística. Entendi. Então, vai existir essa probabilidade. E, de fato, isso acontece. Tunelamento quântico acontece e existe coisa aqui na Terra que é baseada em tunelamento quântico. Agora, mais legal que pensar nisso a gente só existe hoje aqui na Terra como seres viventes por conta desse efeito de tunelamento quântico. Por exemplo, o Sol, ele só funciona por conta de tunelamento quântico. Como é que é isso? Vamos lá. Explicar por que o Sol só funciona por conta de tunelamento quântico. Você sabe como é que o Sol funciona, Vilela? Como é que é a coisa no Sol? Por que o Sol libera energia? Tem explosões lá. Olha só. O Sol, você sabe que é uma coisa muito massiva. Exato. Ele é muito massivo, o Sol. E a gravidade faz Tanto que a gente tem que, se a gente for visitar o Sol com uma nave, tem que ir à noite, porque senão a gente... Exatamente. Senão a gente queima, né? A gente queima. Não precisa explicar Mandei mais. bem, Lene, mandei bem nessa daí, hein? Ó, Isso aí, ó. Nota 10. esperto, cara. Você não vai de dia lá, né? Se queimar, De dia velho. só se Vai queimar, à noite, tem que ir à né, noite. cara? À noite ele tá frio, né? E tem que voltar rápido. Tem que voltar rápido. Tem que ir quando ele estiver se pondo. Isso, e já aproveita. Ele já aproveita. Isso mesmo. É isso, pronto. Tá. Então, o Sol é um negócio muito, muito massivo. E ele é tão massivo assim, tipo, que o núcleo dele fica muito comprimido. Então, o que acontece? No núcleo tem muito hidrogênio. Na verdade, Ele o Sol tá tem muito muito comprimido hidrogênio. por causa de alguma força? Por conta da atração gravitacional. É muita massa. Então, quanto mais pro centro, mais denso é, justamente por conta dessa pressão gravitacional. Tá. Né? Tudo agindo ali, toda aquela quantidade de massa querendo ir pro centro. Certo. Então, isso faz com que ocorra no núcleo do Sol um tipo de reação que a gente chama de fusão nuclear, que faz o hidrogênio que existe lá se transformar em hélio. Óbvio que o processo é muito bem complexo, mas a princípio O que acontece quando o hidrogênio vira hélio? Quando o hidrogênio vira hélio, há uma liberação gigante de energia. Que é o que a gente está tentando fazer aqui. Que é o que a gente tenta fazer aqui na Terra. Isso seria a energia infinita, basicamente. A gente não tem fusão. A gente só tem fissão. A gente não tem fusão nuclear. Se fosse isso, era energia barata e... Exato. E é a forma como o Sol produz energia. Ele produz energia por fusão. Então você tem hidrogênio sendo evoluindo a hélio e liberando muita energia. Só que isso só acontece porque você tem uma pressão gravitacional muito grande. Mas a questão é a seguinte: mesmo esta pressão gravitacional gigante não seria o suficiente para fundir um hidrogênio com outro hidrogênio por conta de uma coisa que a gente chama de barreira de Coulomb. Já vou explicar. A gente sabe que o hidrogênio, ele tem prótons. Certo? Próton tem carga positiva. Beleza? A gente sabe que carga positiva, o que acontece? Se repele. Certo? Só que o que acontece? Então, lá dentro do Sol,
A tendência seria essa. Então o hidrogênio vai se aproximando um do outro, e a tendência é que esses prótons com prótons se repelissem. Começa a repelir. E de fato isso acontece, é o que acontece. Só que por conta... E no Sol, na verdade, no centro do Sol não existe energia suficiente para que esses dois caras fundam. Aí você vai pensar, Ué? como é que ele funde então? Não existe. Ele funde por conta de tunelamento quântico. Então imagina o seguinte, que existe uma barreira, existe um muro entre um hidrogênio e outro, que a gente vai chamar de barreira de Coulomb. Existe um muro. Meio quando você tenta aproximar um ímã de outro e Isso. não consegue. Exatamente. Então imagina que existe um muro ali. Exato. Exatamente isso. Tá. Certo? E o que acontece? O Sol, mesmo a pressão gravitacional toda aquela energia que tem lá, não é suficiente para aproximar esses dois. Só que a gente tem que lembrar que são partículas quânticas. E por conta desse efeito de tunelamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que eu acabei de explicar para vocês, do copo atravessando a mesa, Sei. em um ou outro caso, em algumas possibilidades, de fato, Eles conseguem atravessar eles a barreira. conseguem atravessar essa barreira, eles conseguem atravessar esse muro. E aí fundem. Então, só Mas o acontece... Sol não é um corpo massivo? Por que a gente tá falando de física quântica? Não, mas Porque ele... nós estamos falando que o processo de fusão nuclear agora. Ah, tá. Lá dentro do núcleo você tem um átomo de hidrogênio e outro aqui. Tá. O átomo de hidrogênio tem os prótons aqui, certo? Os prótonzinhos dele aqui. Para fundir, você não tem que pegar dois átomos e colidir entre eles? Só que não tem o efeito, igual você falou, do ímã. Quando o próton tá chegando um perto do outro, ele repele. não vai. É. Ele vai se repelir. Perfeito. Porém, tem o tunelamento quântico. O que é o tunelamento quântico? De todas as Tem. probabilidades, inclusive de Atravessar. Então tem algumas, porque nós estamos falando de coisas quânticas, né? Ou seja, num nível... Algumas vão conseguir isso. Alguns Isso. vão. E esses poucos que conseguem, fundem e geram energia. A tecla SAP da ciência. Tá. Aí, ó. Entendi. É isso. E Tunelamento quântico. tunelamento quântico é isso. E é por conta de tunelamento quântico é que a gente recebe energia do Sol aqui. Bom, isso Se aí. não fosse Tem isso... um outro exemplo de tunelamento quântico? Tem, por exemplo, a gente tem todos são bastante complexos, mas tudo segue a Só mesma para ideia. explicar um negócio pra galera, é que é uma coisa que você tem que prestar atenção. Quando a gente fala de coisa... Porque a gente fala assim, mas você fala que os dois átomos de hidrogênio se fundem e viram hélio. Sim, isso aí no nível átomo. O nível átomo nem é um nível quântico ainda. O nível quântico está abaixo dele, que é os prótons ali. Entendeu? Então, se você analisa dois átomos de hidrogênio, a gente faz todo aquele desenho que a gente aprende na escola, vem os dois átomos de hidrogênio, bate aqui, cria o hélio lá. Ué, como você está falando agora que não acontece? Não é que não acontece. Acontece e não acontece. Acontece e não acontece. Em nível o quê? Quântico. O que quer dizer nível quântico? É abaixo do nível do átomo, é dentro do núcleo atômico. Quando tá chegando ali perto, ele tá se repelindo, porém alguns vão se encontrar e vão se conta fundir. desse É efeito isso, de- tá, galera? Tunelamento, por existir essa probabilidade disso acontecer. Mas, ó, Isso aí. ressonância magnética, você tem tunelamento quântico acontecendo em ressonância magnética, você tem efeito de tunelamento quântico acontecendo, por exemplo, você tem microscópios de Microscópio varredura, de varredura, de tunelamento quântico, isso, tunelamento tanto que quântico. ele chama, tem microscópio de tunelamento, que a gente chama. Microscópio de tunelamento. É. Eu não vou, obviamente, aqui conseguir descrever o funcionamento disso, que é altamente complexo. Mas só que- quando o pessoal, qual que é o lance? A gente nem precisa descrever não, mas é só explicar pro pessoal o seguinte, quando se descobre uma propriedade tão fundamental como o tunelamento, se em qualquer área isso aí acontece, na física muito mais, se abre um leque de possibilidades que é praticamente infinito. Sim. Então, tudo que envolver partículas, átomos, né? E partículas subatômicas vão sofrer o efeito tunelamento. Aí só basta o quê? Só basta encontrar uma aplicação para isso. É isso que basicamente é isso, entendeu? Então, tomografia o que é? Você bombardeia lá a pessoa e alguns atravessa e não atravessa. Sim, É sempre assim. É sempre assim. Agora vocês já aprenderam isso. Só que tem alguns que atravessam. Os que atravessam geram o que no final para mim? A imagem. Então, quando os caras viram que, o tunelamento realmente existe. Então, o tunelamento, onde que a gente pode aplicar? Se a gente jogar uma máquina aqui e tal, não sei o quê. Se a gente fizer um microscópio de tunelamento, o que quer dizer isso? Ele bombardeia ali, vai ter coisa que vai passar e não vai passar. Mas as que passarem, eu vou conseguir fazer a imagem. E se eu bombardear com muita coisa, a probabilidade de coisas atravessarem é maior. E aí eu consigo Exatamente, fazer esse que as é o imagens. ponto. Então o lance, pra galera entender, assim,
os físicos teóricos, né, basicamente, vamos dizer assim, eles descobrem propriedades fundamentais. E aí vem uma galera e olha para aquela propriedade, né, e fala, onde que a gente pode usar isso aqui? Bem, isso aqui, bem, se eu bombardear alguma coisa com um elétron, quer dizer que eu estou jogando um monte de átomo com um monte de próton. Se acontece isso aqui no Sol desse jeito, aqui vai acontecer igual. Então a mesma propriedade acontece num lugar, eu reproduzo ela em outro e arrumo uma aplicação. Basicamente é isso que a gente faz. E aí você pode sair caçando, né? Então por isso que muita gente xinga o físico teórico, né? Fala, pô, físico teórico aí, cara, fica só viajando. Essa viagem que vocês xingam aí, ela é super importante. Não, claro. Sem essa viagem porque não se desenvolve nada. É ela que vai descobrir a propriedade física daquilo ali e que você vai achar uma aplicação depois. Exatamente, entendeu? Exatamente. Isso é muito louco, né? Aí o cara escreveu aqui, ó, só teoria, quero ver na prática. Tamo dando na prática aqui pra você, cara. Tomografia, microscópio.